Bom dia, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 24/7/2020, né? Para quem já me acompanha no Instagram, para quem já me acompanha aqui no canal do YouTube, pessoal, eu venho fazendo um gerenciamento de uma banca de R$ 1.000 e o pessoal perceberam que tá com 4 sexta-feiras seguidas que eu stop, né? Porque na sexta-feira o mercado fica menos volátil, o mercado fica mais lateralizado ou sem volatilidade mesmo, fica um pouco parado. E para você fazer as operações, ela tende a dar aquele loss nos últimos segundos, na região ali e não respeitando, né? Mas hoje, sexta-feira, eu encontrei uma paridade que está muito boa, que seria o Euro GBP, ela estava com uma volatilidade boa, né? Não assim como a semana, né? Segunda, terça, quarta e quinta, mas para sexta-feira ela estava bem interessante. Então eu decidi fazer algumas marcações aqui, decidi pegar algumas paridades, fazer algumas marcações e fazer umas operações. Eu gravei essas entradas, né? Então eu vou estar narrando aqui as entradas que eu fiz, porque quando eu faço minhas operações em silêncio, eu me concentro mais. Quando eu faço as operações conversando, a gente acaba perdendo um pouquinho da atenção, tá bom? Principalmente eu, né? Que sou maravilhosa nas atenções, né? Tenho um pouquinho de déficit de atenção, então é um pouquinho complicado para me operar. Mas vamos lá, apertando o play aqui pra gente ver. É, eu vou acelerar só um pouquinho porque a primeira entrada eu fiz lá na frente, mas eu quero mostrar aqui o Euro GBP, foi justamente onde eu fiz as minhas entradas. Como eu fiz as minhas marcações, né? É, eu observei o mercado que ele estava buscando essa região aqui de fundo. Deixa eu só colocar meu ponto fixo para ficar melhor. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Prontinho. O Euro GBP, essa marcação já era uma marcação antiga que eu tinha. Sabe o que eu percebi? Uma forte tendência de queda. O mercado não cai para sempre. O mercado vai procurar um suporte para parar, não é isso? Aí eu observei que eu tinha um suporte aqui atrás. Que eu tinha esse suporte, o mercado estava tocando na região e tinha outras regiões aqui. Então, o que foi que eu fiz? Decidi marcar esse fundo, já que era um fundo bem antigo, né? Então, eu decidi marcar esse fundo e fui olhar a confluência dele próximo. E aí, observei que tinha uma confluência e faço a minha marcação de suporte. Prontinho? Aí, é a hora que eu faço a minha marcação, dou só uma confirmadazinha. Observe isso aqui, ó. O que eu procuro quando eu marco um suporte ou quando eu marco uma resistência? Eu procuro regiões de confluência ali, regiões que me confirmam que aquela região ela foi respeitada, né? E eu não olho só um lado, eu olho os dois lados da minha região. Então eu olho se ela foi respeitada tanto para resistência como para suporte. E aí eu começo a ver os pontos que ela tende a ser respeitada. Ela ficou meio que consolidada aqui um pouco, né? Batendo, não teve força para romper. A região, lembre-se que eu não falo marcação, eu falo região. Então, para mim, tudo isso aqui é uma região de resistência ou suporte, né? Então, eu olhei o gráfico, vi isso aqui e decidi trabalhar nessa região de preço. O que eu estava querendo? O que eu estava buscando aqui no mercado? Eu estava buscando o mercado encontrar o fundo para ele retornar para a tendência de alta para voltar a trabalhar ali na nova pernada, né, na nova tendência, pois o mercado não rompeu ali. Mas como o mercado não rompeu, eu saberia que agora ele ia iniciar uma nova tendência de alta e poderia estar trabalhando nessa tendência. Vou agilizar mais um pouquinho, que era só um detalhe nessa região aqui que eu marquei no EuroCAD. O EuroCAD eu marquei, ele até tocou aqui bem próximo a 8 minutos de operações que eu estava. Só que eu não peguei, porque eu não vi o comportamento do EuroCAD.
né? Eu não vi como é que o Eurocard estava se comportando, a volatilidade dele, né? Então eu acabei não pegando, mas quando eu marco e eu observo se ela vai respeitar. E ela respeitou, porque ela foi aqui em cima novamente e na outra ela caiu. Observe o comportamento aí da vela, né? Atingindo, acelerando, ela bate e ela retrai. Ou seja, toda essa minha região de preço está sendo boa para trabalhar futuramente, mas não aqui embaixo. Não aqui embaixo, porque quando o mercado rompe um suporte, ele se torna uma resistência. Ele toca uma, duas vezes, até 3 vezes eu consigo trabalhar. Mas depois de 3 toques, eu aguardo ela romper e ir para o outro lado, agora trabalhando a região de suporte. E quando eu olhei, ele já tinha batido 2 vezes, né? Então, eu já tinha batido uma e na hora que eu estava olhando, bateu essa aqui e estava muito próximo do tempo de operação. Observa que eu só estou com 9 minutos de operação, não deu nem tempo eu fazer uma análise mais, né, dedicada ali, mais com mais atenção. Então, eu acabei não pegando aí, mas eu gosto quando eu marco e eu vejo que está sendo respeitado. Isso é bom porque dá para operar, né? Não aquela marcação, mas isso significa que o mercado está respeitando as regiões e eu posso trabalhar com outra região. Então, só acelerando aqui um pouquinho. Observe o comportamento do euro GBP. O euro GBP já começou aqui uma tendênciazinha de alta, né? Corrigiu. Deixa eu só voltar um pouquinho que eu estava abrindo outra paridade. Deixa eu explicar isso aqui. Eu já estava aguardando esse movimento. Se eu tinha uma queda, eu tinha um fundo. Esse fundo ele tem referência lá atrás, né? Então, se eu tenho referência lá atrás desse fundo, eu estava aguardando uma correção de tendência. Ou tinha duas possibilidades. Ou o mercado iniciava uma tendência de alta e essas velas iam falar muito, ou o mercado continuava a romper aqui e continuando a forte tendência de queda, né? Mas por que eu comecei a pensar em alta? Por que eu pensei? Porque quando eu marquei essa minha região aqui, eu identifiquei que o mercado já tinha respeitado o meu primeiro toque, que seria aqui, ó. Ou seja, aqui eu tive um pullback, um mini pullbackzinho. O mercado foi, retraiu na região e continuou a tendência de alta, ou seja, eu já tinha o primeiro toque. Quando o mercado retornasse, dependendo de quando retornar nessa região, eu poderia trabalhar novamente com compra, porque a minha entrada ficaria para 1 minuto. Eu trabalho para a próxima vela, ou na mesma vela, mas aguardando fechamento, sempre trabalhando fechamento de vela. Então, quando o mercado voltasse aqui, não importa se ele ia ter força para subir ou se ele voltaria a cair. A minha resposta é em 1 minuto. Então, o que vale é a minha análise da hora, né? Que do momento que eu estou fazendo a minha operação. Então, o comportamento de vela é muito importante. E foi exatamente 20 minutos de operação. Isso aqui foi eu marcando outras regiões, né? Observe que o Eurocard agora ele vai lá novamente. Se for disparidade, prontinho, né? Olha aqui, ó, região, a mesma região do Eurocard, região, primeiro toque, segundo toque, o mercado retornar é a minha entrada. Vou colocar lá, justamente 20 minutos de operação, prontinho. Ó, vem aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tá aqui. Aqui o mercado foi lá novamente, ó, na mesma região de preço, sabendo que isso aqui é expandido para os dois lados. Essa região aqui, eu posso expandir ela para o outro lado, que eu vou encontrar a atmosfera do outro lado e o mercado toca, né? Mas voltando para a nossa operação, foi bem aqui. Marquei o tempo. Foi exatamente em 20 minutinhos de operação que eu tive a minha entrada. Que eu estava só marcando a região do AUD-USD, vendo algumas marcações.
E prontinho. Aqui foi eu não peguei, ó, o terceiro toque eu não peguei porque eu tava em outra paridade quando ela tocou, então eu não peguei. Me livrei aqui. Ele poderia estar um infartozinho aqui, ou dependendo do delay ou não, poderia ter pego um loss também, né? Mas eu não peguei essa entrada. A minha primeira entrada foi aqui, mas eu trabalho nesse padrão aqui. Mercado rompeu, bateu, primeiro, segundo, terceiro toque eu posso comprar, né? Mas como o mercado andou, eu estava olhando outras paridades e acabei não pegando. Aí o mercado foi e rompeu, ó. Quando ele rompe, eu trabalho a outra região, né? Então, eu trabalho a outra região. Teve os 3 toques, mercado rompeu a minha próxima região. E aqui sim foi a minha entrada. Aqui foi a minha entrada. Eu puxo um LTB. Eu puxo um LTB para me ver a confluência da tendência, né? Trabalhei ali a favor da tendência. O mercado deu uma escada, bateu exatamente aqui nos fundinhos que eu queria, né? Eu não clico agora, eu clico no 32. Por que que eu clico? Porque eu tenho que ver como é que ela vai estar retraindo. Lembrando que eu falei aqui, ó, primeiro toque, segundo toque, entraria entre o segundo e terceiro toque eu trabalho, né? Nessas duas entradas eu trabalharia. Mas observe que o mercado veio, respeitou, rompeu. Quando o mercado rompe, ele tende a respeitar já a próxima região, né? Então, como eu já tenho o histórico desse mercado, ó, veio, rompeu, rompeu, respeitou, porque rompeu 2 vezes e respeitou. É tipo um padrãozinho, se tem a marcação de suporte ou resistência, ela rompe a primeira, rompe a segunda, na terceira ela tende a respeitar, tem grande chance de respeitar, né? Que poderia ter pego a primeira, porque rompeu, poderia pegar a primeira, né? Mas trabalhando com o tox, bateu a primeira, bateu a segunda, bateu a terceira, o que deixou para mim uma região bem forte para mim trabalhar. Aí eu aproveitei, já que ela rompeu, aproveitei e trabalhei a tendência de queda, a favor aqui da tendência macro. Dei um zoom, né, para ficar mais próximo, e tive a minha primeira vitória no Euro GBP. Eu fiz as 2 entradas no Euro GBP. Acabei olhando outras paridades, mas acabei focando no Euro GBP, porque já que já estava respeitando, não adianta você ir para outra paridade. Mas estava fazendo outras análises. Qualquer outra oportunidade eu poderia ter pego. Então a minha próxima entrada, deixa eu botar para cá. A minha próxima entrada ficaria mais ou menos. Fiz a primeira entrada de R$15, tive um lucro de 13,06. Vou fazer uns soros, né? Nível 1. Recomendo sempre quando você ganhar a primeira, você faz uns soros, ou se você perder, você também fazer uns soros martingale. O que seria um soros martingale? Você perdeu, se perdesse R$15, a próxima entrada seria eu entraria com o dobro em outra análise, né? Não na sequência, mas em outra análise. Continuei marcando, fazendo umas operações aqui e já encontro aqui bem próximo, deixa eu botar aqui, prontinho, bem aqui no finalzinho. Euro GBP aqui. Lembra que a gente pegou, eu peguei a minha primeira entrada aqui, né? Peguei minha primeira entrada aqui, ó, bateu, deu vitória, mercado lateralizou e rompeu novamente, né? Se o mercado já tinha histórico que ele estava sendo respeitado desse lado e foi respeitado desse, ela retornou, já me deixou uma confirmação de retração de vela. Quando essa vela toca, eu faço a minha entrada. Eu olhando aí o comportamento,
todo o comportamento do gráfico. Por mais que eu fiquei ali olhando outras paridades, mas o meu pensamento estava muito nessa paridade, porque eu já tinha tido uma vitória e eu vi, né, estava sendo respeitado. Então, eu fico olhando só para ver como fica esse comportamento de vela aqui nos últimos segundos. E ela volta, ó, observe como ela bateu, retraiu e ela tende a tocar na região novamente. Eu entro com a compra. Aguardei fechamento de vela, fiz uma compra, a primeira mão de Soros, né? Eu fiz somente uma mão de Soros. O mercado testa a região. Por que ela testa? Porque ela tinha esse pavio aqui. Ela testou novamente a mesma região de preço. E agora ela deixa um win muito lindo, né? Bem tranquilo. E dá a nossa segunda vitória. Então foi isso, eu fiz apenas 2 entradas. Eu não faço muitas entradas, então, e nem recomendo que ninguém faça muitas entradas. O segredo é você ter paciência, acreditar na sua marcação, mas não, quando eu falo em acreditar em marcação, não seria você marcar e rezar para que aquela região seja respeitada, não. Gente, precisamos de confirmações, precisamos de referência em uma marcação. Eu não posso fazer. Deixa eu abrir aqui o gráfico para mostrar para vocês. Eu não posso fazer. Aqui era o gráfico. Né? Não posso fazer uma marcação simplesmente porque eu tenho só um fundo aqui, não. Deixa eu botar para cá. Não posso fazer uma marcação porque simplesmente eu tenho esse fundo. E aí eu marco e eu quero que o mercado volte aqui e respeite. Eu tenho que tenho que ver todo o histórico daquele preço, né? Então observe que respeitou aqui, mercado vinha de baixo, bateu, respeitou o primeiro, né? Rompeu. Eu sempre trabalho com fechamento de vela, então aqui eu não teria loss, teria vitória. Fechou a vela, teria vitória. O mercado rompeu, respeitou, mercado respeitou aqui também. Mercado tem, olha as confluências. Olha que preço bom de se trabalhar. Né? Então, quando ele estava aqui batendo aqui, respeitou a segunda, poderia deixar romper e já trabalharia aqui com compra, trabalhando a nova tendência de alta, né? Trabalharia a nova tendência de alta. Próximo ao preço, o mercado respeitou bastante. Não é só o tempo passado, né? Não é só você olhar para trás, mas você tem que ver se agora, se o preço estaria respeitando naquele exato momento. Eu tenho 1, 2 toques, até 3 toques dá para trabalhar. Aqui eu tenho uma tendência de alta, uma nova tendência de alta, uma nova tendência de alta. Então, toda essa região que dá para me trabalhar a compra, deixarei mais o próximo toque nessa região, eu farei uma compra também. Se eu quiser evitar essa compra, poderia deixar romper, caso ela tenha força para romper, poderia evitar. Aqui eu compraria, mas se você não quiser pegar, deixe romper, aí pegaria aqui, né? Já trabalhando essa nova pernada de queda. Então é ter paciência, né? Seguir um gerenciamento, tá aqui a nossa tabelinha do nosso gerenciamento. A banca, né? A banca não gosto nem de falar banca. Nosso investimento foi de R$1.000, né? Eu sempre gosto de me corrigir, às vezes eu falo
tanto escutar as pessoas falando, mas não somos apostadores, nós somos investidores, então o nosso capital inicial foi de R$ 1.000, então hoje, dia 24 de julho, ficamos positivos, fizemos 3,6%, né? Quem acompanha que eu estou há 21 dias, né, nesse gerenciamento, vocês viram todas essas operações no meu Instagram, né? Então eu tive sequências grandes de loss, dias de stop. Teve 4 sexta-feiras, ou seja, em um mês, praticamente ali de sexta-feira sendo estopado nas sexta, né? Mas hoje deu vitória, hoje deu bom. Então o segredo é seguir o gerenciamento, ter paciência, ter disciplina, fazer umas boas marcações de suporte e resistência. O mercado não é tão complicado assim, não é fácil, mas não é tão complicado de você trabalhar, não. Só você apenas ter paciência para fazer uma boa análise. Nada de abrir o gráfico, vou operar agora, vou fazer logo uma entrada. Não, analise o gráfico, observe o comportamento de vela, observe a volatilidade. Se é uma sexta-feira, trabalhe um pouco mais leve, não trabalhe tão pesado quanto a semana. O mercado na sexta-feira, ele tende a perder a volatilidade, ficar um mercado mais parado, né? Hoje está muito bom aqui, em relação às outras sexta-feiras. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho das notificações. Quem não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram, Magrela Trader, Magrela_Trader. Eu sempre estou passando dicas, estou passando estratégia, estou passando como eu trabalho, né, nas minhas operações. Outra coisa, só para finalizar, eu não recomendo que você deixe todo o capital aqui na sua corretora. Deixe somente na corretora o valor do seu stop, né? Então, aqui eu gosto de deixar mais ou menos o valor de R$ 60, que seria o mínimo de depósito da IQ, tendo 2 dias de stop, né? R$ 30 para cada stop. E aí, quando vai tendo um lucro, eu juntou ali 2, 3 dias de lucro, eu já gosto de fazer um saque daqui e mandar para minha carteira, né? Se for um lucro, eu mando direto para o banco. Se for somente o valor do meu capital, eu mando para a carteira, porque a carteira lá sim tem o valor do meu investimento, que seria de R$ 1.000, para mim estar trabalhando os 30 dias, tá bom? Pois é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.